E aí, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors, um canal que trata sobre mecânica leve, 2 tempos, 4 tempos, tudo que tem a ver com motores de pequeno porte. Muito bem, hoje estamos aqui com uma Steel novamente. Só que aqui não vai dar para ver, né? Mas é uma Steel daquelas, né? Vocês já sabem, Steel que não é Steel. Deixa eu ver aqui. Também não tem. Aqui, também não aparece mais o adesivo. Já foi removido. O que aconteceu com essa máquina aqui? Vejam bem, já está sem a carcaça de partida, sem cilindro, carburador, surdina. O motor freado. Não girava praticamente, estava pesado. Tudo levava a pensar, a crer que tinha acontecido alguma coisa, o pior lá no cilindro, pistão, alguma coisa, mas não. Foi no momento que eu puxei o cordão e você vê no sabre tem aquela barriga que sobra da corrente, sabe que a corrente fica pendurada embaixo. Puxava o cordão e a corrente subia e descia no facão. Cada vez que puxava o cordão sem a vela, a corrente ficava balançando. O que é isso aí? Olha aqui, ó. Vamos ver se consigo mostrar desse lado aqui. Olha bem a ponta do eixo virabrequim. Olha aí, ó. Tá vendo? Esse aqui já tá frouxo. Já tinha removido ele. Olha bem. Olha isso aí, ó. O que aconteceu aqui? A ponta, ou melhor, o eixo virabrequim torto. Mas não é que ele esteja torto em si. Ele não, dificilmente um eixo virabrequim. Eu já vi sim, a ponta de eixo virabrequim entortar. Eu já vi isso aí acontecer. Mas nesse caso aqui, não creio que seja isso. Mas bem, um eixo desbalanceado. O que é um eixo desbalanceado? Vamos ver aqui. Aqui tem um virabrequim. Vejam bem, os virabrequim, eles, a maioria não é de uma peça só. Olha aí, um pouco de óxido. A maioria não é de uma peça só. Ele é composto por uma cambota, a outra, um pino no meio, certo? E cravado a pressão. A cambota vai cravado no pino, a outra também, no meio fica a gaiola da agulha e a biela, o moente da biela, certo? Vejam bem, para o eixo virabrequim ficar balanceado, que ele gire liso, que a ponta não fique pulando que nem essa aqui, o eixo tem que ser alinhado ou balanceado, certo? Se você pegar essa cambota aqui, segurar ela e girar essa aqui para o outro lado, ou vai acontecer isso aí. Ele começa a pular a ponta do eixo. Aí o que tem que ser feito? Tem que balancear, alinhar novamente, trazer a cambota que se deslocou para aquele outro lado, trazer para o lugar, até conseguir que o eixo gire liso, certo? Com um mínimo deslocamento lateral, de 3 a 4 centésimas no mínimo, tá? Mais que isso, não. Então, eu estou achando, tenho praticamente certeza que foi isso que aconteceu. Por quê? Porque vejam bem, aqui ó, vocês já viram daquele lado ele está pulando, né? Agora, vejam aqui do lado do volante. Olha o volante. Aqui o volante com respeito à carcaça do motor, ó. A mesma coisa. Então, eu deduzo que sim, que esse virabrequim desalinhou. Ele girou uma cambota contra a outra. Por quê? Porque as duas pontas, aliás, estão desbalanceadas. Quando acontece de entortar, tem virabrequim, por exemplo, mais comprido a ponta dele, acontece de por algum motivo entortar a ponta, ele vai ficar desbalanceado somente a ponta que entortou, a outra não vai afetar a outra, vai afetar essa aqui, a que entortou, geralmente do lado da embreagem. Mas quando gira uma cambota contra a outra, aí
fica essa ponta desalinhada e essa também desalinha as duas, certo? Então é isso. E nesse caso aqui, todo indica que o virabrequim desalinhou. E por que que acontece isso aí? As máquinas importadas, essas aqui chamadas importadas, tem modelos que o virabrequim é bem fraco mesmo, tá? E às vezes com um trabalho um pouco mais pesado, ele acaba desalinhando o eixo virabrequim. O que leva muitas vezes a acontecer isso aí é rebaixar muito a guia da corrente. Aqui, ó. Quando rebaixam demais a guia da corrente. Por quê? Quando baixam muito essa guia aqui, o dente cortante da corrente, ele pega muito, pega demais na madeira. Ele começa a trabalhar dando socos, dando pequenos trancos na corrente. Ele vai cortar mais, o corte vai ser mais forte, vai render mais o corte, porém força demais a máquina. Certo? Baixam demais a guia, sobretudo às vezes para desdobrar madeira. E aí acontece isso, ele começa a dar pequenos trancos fortes, e esses trancos que dá na ponta do eixo virabrequim, desse outro lado aqui, vai o volante é uma peça grande, vamos tirar ele daqui, ele tem um peso, o volante. Esses volantes aqui, eles não têm os furos para colocar o sacador, vocês podem ver. Não tem rosca, não tem uma espera. Então, o jeito sempre é usar esse tipo de extrator aqui. Certo, como eu estava falando para vocês, a chaveta. Numa ponta do eixo vai o volante, a outra, o embreagem, conjunto de corte. Ele está girando nesse sentido aqui, ó. Quando começa a forçar demais desse lado do virabrequim, começa a dar pequenos trancos, a consequência da corrente com a guia muito baixa, ele vai freando esse lado aqui, dando trancos, mas o volante, ele acumula um peso, uma inércia, e ele quer continuar girando. Se tranca a motosserra num corte, você coloca, está cortando e ele tranca na hora, porque a corrente agarra, como tem a guia muito baixa, se agarra na madeira e trava na hora o motor. Antes da embreagem desacoplar com o conjunto de corte, o volante já fez esse giro aqui, ele quer continuar girando, ele tem um peso acumulado. E aí essa cambota aqui gira sobre essa outra que trancou. Essa ponta do eixo travou, essa aqui que continua girando, e ele gira sobre o moente do virabrequim. Faz isso aqui, e aí está feito o serviço, desbalanceou o eixo virabrequim. E outras vezes acontece, quando o volante não está bem apertado, até de atorar a chaveta do volante. E o que você faz nessa situação agora aqui? Eu vou desmontar essa máquina e vou analisar o eixo virabrequim. Vou ver se ele tem bastante pressão ainda, tá? Para quê? Para realinhar ele de novo. Vamos ver se conseguimos recuperar esse eixo. De que pressão eu estou falando? Aqui, ó, pressão do pino, que esteja bem, com uma pressão boa dentro do furo da cambota, que ele não gire muito fácil. Se ele não tem mais pressão, se ele gira muito fácil demais, não adianta, aí tem que ser trocado o eixo virabrequim. De todas maneiras, a máquina tem que ser desmontada. Se a gente vai usar o mesmo virabrequim, realinhando ele, ou colocando um virabrequim novo, vamos ter que desmontar igual, de todas maneiras. Então vamos lá. E não é, também eu falei que essas máquinas importadas, tá? Eles têm essa parte do eixo virabrequim, às vezes um pouco fraca. Não é exclusividade dessas máquinas importadas. Eu já vi máquinas
grandes, da Steel, sobretudo 038, 380, também com um problema parecido. Porque um motor potente, tá? O pessoal bota para trabalhar, para desdobrar madeira, muitas vezes baixam a guia da corrente e acontece isso aí, não escapa. E outra coisa que está acontecendo bastante agora, a gente fala dessa linha Virabriquim, né? Essa aí é uma, aliás, das consequências de trabalhar com a corrente, com a guia muito baixa. Outra coisa que está acontecendo bastante agora, sobretudo nas Steel MS 260, é criar folga no bloco, dentro da carcaça. Não desalinha o Virabriquim, mas sim cria folga dentro da carcaça do motor, do lado da embreagem. Também acontece por isso aí. A máquina trabalha dando aqueles trancos fortes e tudo esse tranco vai dar tudo na ponta do eixo Virabriquim e no mancal do lado da embreagem. Rolamento e alojamento. E a 260 está dando esse problema agora, bem recorrente nelas, de criar folga, o rolamento dentro da carcaça. Hoje, sexta-feira, voltou a funcionar os correios aqui na minha cidade, que não estava funcionando, estava sem sistema. Eu consegui postar alguns trabalhos que estavam prontos, que tinham sido enviados para mim de outras cidades, de outros lugares. Consegui colocar no correio e despachar hoje. Também a gente conseguiu mandar algumas camisetas. Esse foi um dos motivos que a gente não conseguia enviar as camisetas para aqueles que compraram os cursos e ganharam na promoção. Não conseguia enviar a camiseta justamente por isso. O correio ficou praticamente um mês sem funcionar. Essa semana já estava me programando para ir numa cidade vizinha que fica a 70 quilômetros daqui. Ia pegar todas as encomendas e ir no outro correio. Já estava pronto para ir hoje a fazer isso. Hoje ao meio-dia ia ir para a cidade vizinha, Uruguaiana. E aí eu recebi mensagem da moça do correio falando que tinha voltado o sistema. Já me aliviou, né? Porque queira ou não queira, a gente vai programado para fazer uma coisa, mas praticamente meio-dia a gente perde nessas corridas, não adianta. Muito bem, aqui ó, tirou a carcaça do tanque, o cabo com o tanque de combustível, são 1, 2, 3, 1, 2, 3 pontos de fixação, mesma coisa do outro lado, 1, 2, 3, tá vendo que ele leva aqui coxinha de borracha, que prende o depósito, aqui ó, de combustível, prende ao motor, tirou o depósito de combustível, aqui na frente, um sistema que eu gosto bastante, que é uma mola de aço, justamente porque a borracha não se leva muito bem com o óleo, né? E justamente aqui corre o óleo que lubrifica o facão. Então, nessa parte aqui ele leva uma mola cônica, que funciona como amortecedor. Tirou, removeu a carcaça do tanque. Aqui, ó. 1, 2, 3 parafusos que fecham o cárter e tem outros 2 mais aqui que vai fechar o depósito do óleo. Em total são 5 parafusos e tem uns modelos, estava olhando aqui agora, que usam também, mas esse aqui vem aqui do Uruguai, umas modelos Hyundai, que também tem outro parafuso aqui, certo? Tem um 6º parafuso. Muito bem. Tá aí. Vamos ver se não tem muita pressão. Geralmente essas máquinas importadas não fica muito... Não, tá bem apertado. Não adianta, vamos ter que colocar a ferramenta.
Muitas vezes essas máquinas importadas, elas saem bem fácil o eixo de dentro do rolamento. Tá aí. Muito bem. Rolamento vai novo, por mais que eles estejam bem, tem que colocar novo. O rolamento é barato, retentores também. E nesse caso aqui também. Tem que colocar novos rolamentos. As guias. Tá aí. Outra coisa que acontece quando as máquinas funcionam muito tempo com o virabrequim desbalanceado é o rolamento criar folga dentro do bloco do motor. Por quê? Porque eles trabalham, tá? Fazendo tipo uma cambota, eles trabalham mal. E aí eles começam a trabalhar frouxo, vamos dizer, enviesado, e começa a afrouxar, criar folga dentro da carcaça. Nesse caso aqui parece que não foi isso aí. E se for o caso, a gente faz um tratamento na carcaça e ele recupera novamente a pressão. Isso aí não me preocupa muito, eu tenho como recuperar. Vocês viram naquela roçadeira Macallos, aqui em cima, ó, um cardzinho, que tinha aquele problema com folga do rolamento dentro do alojamento do bloco do motor. E foi resolvido aqui na oficina. Ficou muito legal aquela máquina. Ótimo. Vamos tirar essa bomba de óleo, remover o retentor. Eu quero ver como é que está o rolamento dentro da carcaça. E às vezes quando ele não está muito frouxo, que ele entra fácil, mas não tem folga, monta com uma trava química e ele fica legal. Olha como sai fácil esse retentor, né? Esse é outro problema crônico também dessas máquinas. Eu vou mostrar para vocês na hora de fechar esse motor o que fazer para evitar que esse retentor estoure para fora, simplesmente com a máquina funcionando. Não, tá legal. Isso aqui a gente monta com uma trava química e vai ficar joinha. Um rolamento. Aqui, essa solução aqui foi muito legal. Colocaram essa chapinha aqui para segurar o retentor no lugar e evitar que ele estoure para fora com o tempo.
Ótimo. Muito bem, pessoal. Vamos dar uma conferida rapidinho aqui nesse eixo virabriquim. Acabou de chegar o Matias aqui. Oi, Matias, tudo bem? Oi. Mais alto. Oi. O meu guri aqui chegou. Ele tá indo para casa. E eu já também tenho que ir para casa com ele, né? Já tá no horário. Então a gente não vai conseguir fazer isso aqui hoje. Mas eu quero ver, eu quero mostrar melhor para vocês o estado desse virabriquim. Olha só como está esse eixo. Tá vendo? Totalmente desbalanceado. E as duas pontas, ó, como a gente tinha falado. E aqui a gente vê exatamente o que aconteceu. Ó. Tá vendo? Uma cambota girou contra a outra. Vamos ver se o que a gente conversou faz algum sentido ou não. Aqui. Coloca o volante. O motor vai girar nesse sentido aqui. Certo? Ele gira nesse sentido. Quando trava essa parte aqui, o volante que continua girando. Ele vem girando em alta rotação, ele tem uma energia acumulada. Travou de golpe o motor aqui, o volante que continua girando. E aí o que acontece? Gira a cambota sobre o pino do moente. Certo? Eu acredito que esse virabriquim a gente não vai reutilizar ele. Aqui, ó, tem desgaste aqui. Isso aqui não tá certo. Tá vendo? Aqui trabalha o rolamento, a gaiola da agulha do tambor. Ele já deu desgaste, isso não tá certo. E aqui, ó, desgaste no chaveteiro. Não, esse virabriquim eu não vou usar ele de novo. Mas mesmo assim, no próximo conteúdo agora de terça-feira, eu vou explicar para vocês como se faz para realinhar ele de novo, caso vocês queiram recuperar ele. Claro que eu tenho essa bancada aqui, mas tem outra maneira de fazer. Vocês podem fabricar até em casa com um pedaço de madeira, dois suportes em V sobre uma tábua, para fazer esse procedimento aqui e fica bacana, fica legal, certo? Então, terça-feira, a gente vai realinhar esse virabriquim. Não vamos usar ele, não. Vamos colocar um virabriquim novo. Porém, para vocês terem uma ideia de qual é o procedimento quando vocês precisarem recuperar um virabriquim. Se esse aqui, o chaveteiro, estivesse bem, se não tivesse esse desgaste aqui na ponta, tá? E a folga da biela, como esse aqui, está bem boa a folga, mínima tem, ó. Se estivesse boa, eu utilizaria o mesmo virabriquim. Sem dúvida alguma, usaria o mesmo. Alinharia ele, se ele estava com bastante pressão, deixava ele zeradinho e reutilizava o mesmo. Mas por conta disso e disso aqui, eu não vou usar o mesmo eixo. Vamos colocar outro, certo? Então, terça-feira, a gente se vê. Forte abraço, ótimo final de semana para vocês e a família, certo? E até semana que vem.